E aí, meu amigo, tudo bem? Tudo certo? Professor Roque, professor de Biologia, para mais uma super videoaula dentro de Biologia, certo? E é o seguinte, na aula de hoje nós vamos dar continuidade à aula anterior, onde nós falamos sobre os vírus, né? Então é muito importante que antes de você assistir essa aula de hoje, você assista a aula sobre os vírus, que eu preparei anteriormente para você entender como que é o ciclo de vida de um vírus, como que é um vírus, como que os vírus se multiplicam, os diferentes tipos de vírus, as formas de classificação que existem desses micro-organismos, certo? E a aula de hoje é sobre doenças virais. Como você pode perceber, é como que os vírus, né, que são esses parasitas obrigatórios, as diversas formas de infecção que eles podem ter e as diversas doenças que podem existir, que existem por causa desses micro-organismos, beleza? Então, antes de começar a falar sobre as doenças, vamos entender sobre como que algumas doenças aparecem no nosso planeta. Então, nós classificamos as doenças em dois tipos. As doenças chamadas de emergentes e as doenças chamadas de ressurgentes. Vamos entender primeiro o que é isso. Uma doença emergente é uma doença que não existia, certo? E que, por algum motivo, essa doença apareceu e começou a infectar as pessoas, como é o caso aí da gripe suína, da gripe aviária, né, e do SARS-CoV-19, que é uma doença que está afetando o mundo inteiro através de uma pandemia muito grande. Ou seja, uma doença que não existia, é uma doença nova, uma doença recente. Então nós chamamos essa doença de uma doença emergente. Porém, outras doenças, elas são classificadas como ressurgentes. O que é isso? É quando uma doença que já existia, já foi contida de alguma forma e ela reapareceu ou reaparece cotidianamente, como é o caso da dengue, que aparece principalmente no verão, né, nas épocas de maior calor, de multiplicação dos insetos, como a febre amarela, certo? É um exemplo de doença ressurgente. Então aprende aí que as doenças elas são classificadas dessas duas formas: emergentes, quando a doença que não existia aparece, né? E uma doença ressurgente, que é uma doença que já existia, que apareceu novamente, beleza? Bem, e as doenças, né, dependendo da quantidade de pessoas que elas afetam, elas podem ser classificadas como um surto. O que é isso? Um surto é quando há um aumento inesperado de uma determinada doença em uma região, por exemplo. Por exemplo, você tem um bairro que tem um surto de dengue. O que é isso? Que aquelas pessoas, né, não estão contendo a água parada e por algum motivo essa doença, né, ela está acontecendo em uma quantidade maior nesse local do que em outros locais. Então a gente fala que existiu um surto naquela determinada região, certo? Agora, nós chamamos uma epidemia quando uma doença aparece e vários surtos aparecem ao mesmo tempo, em regiões diferentes. Então nós chamamos isso de uma epidemia. Por exemplo, uma epidemia de dengue na cidade de Vitória, certo? Então você vai ter em vários bairros, em várias regiões, né, surtos daquela doença, beleza? Bem, o próximo conceito que você tem que entender é o chamado de endemia. O que é endemia? Endemia é quando uma doença ela só acontece em um determinado local, certo? Ou seja, é uma doença endêmica de uma determinada região, porque ela acontece principalmente por causa de alguns fatores climáticos que só existem, ou biológicos, né, que só existem naquela região. Como, por exemplo, a febre amarela. É uma doença viral que ela afeta muito a região norte do país, porque tem uma grande quantidade de floresta lá e o mosquito transmissor, como nós vamos falar, é um mosquito silvestre. Então é uma doença endêmica da região amazônica. Então nós chamamos essa doença de uma endemia, uma doença que afeta um local específico. Muito bem. Agora, o que está sendo muito falado recentemente é o conceito de pandemia. O que é uma pandemia? Uma pandemia é quando uma determinada doença, né, ela vai afetar não só um país, mas vários continentes diferentes, certo? Ou seja, é uma doença que afeta a nível mundial, como é o caso da Covid-19, né, como é o caso da gripe suína, da gripe espanhola, que foram várias doenças que afetaram continentes diferentes, e é lógico que essas doenças pandêmicas são as mais perigosas, né? Porque o índice de alastramento é muito maior do que das outras doenças. Independe de clima, independe de várias coisas, beleza? Muito bem. Agora que você já aprendeu como que as doenças podem ser classificadas em ressurgentes,
emergentes, você sabe o que é um surto, você sabe o que é uma endemia, você sabe o que é uma epidemia e você sabe o que é uma pandemia, vamos começar a falar sobre as doenças virais separadamente, beleza? Então a primeira doença que nós vamos falar é a doença viral talvez mais comum de todas, que você já deve ter pegado várias vezes, que é a gripe. A gripe ela é causada por um vírus chamado de influenza ou influenza vírus, que é um vírus de RNA. Como você aprendeu na aula anterior sobre vírus, você aprendeu que os vírus de RNA eles têm uma taxa de mutação maior do que o dos vírus de DNA. É por isso, né, que não existe uma imunidade permanente à gripe. Você, geralmente, uma vez por ano, você tem que se vacinar contra esse vírus da gripe que está afetando ali esse ano, né, esse determinado momento que você está vivendo. Ou seja, o vírus da gripe é um vírus de RNA, então ele tem uma taxa de mutação alta. Então é por isso que todo ano você tem que tomar uma vacina para gripe, né? E as pessoas que têm imunidade mais baixa têm que se preocupar com o vírus influenza, que algumas pessoas ele pode matar, né? Dependendo da imunidade, e outras pessoas não, tem os sintomas mais clássicos, né? Como coriza, tosse, dificuldade para respirar, febre, né, que nós já falamos aí que a febre é uma defesa do nosso organismo para matar os vírus, principalmente através do calor. Muito bem. E você sabe muito bem que a gripe ela é transmitida por gotículas, secreções, ela é transmitida pelo ar, certo? Então quando você fala perto de uma pessoa, beleza? As gotículas, secreções que saem da sua boca, do seu nariz, elas podem infectar a outra pessoa e essa pessoa desenvolver gripe a partir de então, beleza? Muito bem, essa é a gripe comum, né? A gripe, o influenza vírus, beleza? Bem, mas outras variedades de gripes já existiram no nosso planeta e ainda existem, como é o caso dessa aqui, que é a gripe aviária, conhecido como H5N1. Essas letrinhas H significa hemaglutinina e o N significa neuranimidase, certo? Que são glicoproteínas que servem para identificar alguns tipos de vírus. E essas glicoproteínas estão no envelope viral desse determinado tipo de vírus. Então você vai encontrar H1N1, H5N1, que são uma forma de identificação de algumas glicoproteínas que ficam no envelope viral desse vírus. E no caso da gripe aviária, né, é conhecida como cepa H5N1. E uma coisa muito interessante sobre a gripe aviária é que esse vírus da gripe, inicialmente, ele afetava aves. E é por isso que o nome é gripe aviária. E depois de um determinado tempo, esse vírus da gripe sofreu mutações e começou a afetar seres humanos, certo? A gripe aviária, ela teve ela afetou muito a Ásia e a Europa, certo? E foi considerado, e ficou muito preocupado dessa doença se tornar uma pandemia, beleza? Como é o caso da gripe espanhola, que nós vamos falar daqui a pouquinho sobre ela, certo? Bem, essa gripe aviária, como eu disse, é uma gripe que afetava principalmente aves e depois de uma mutação começou a afetar seres humanos. Os sintomas são muito parecidos com o da gripe comum, certo? Mas lembra que mesmo a gripe comum ela pode matar pessoas com a imunidade muito baixa, certo? Muito bem. Outro tipo de vírus, outro tipo de influenza vírus é a chamada de gripe suína. A gripe suína é conhecida como H1N1. Então essa doença, durante os anos de 2009 e 2010, deu um grande número de mortos, 17 mil mortos por causa dessa doença, apesar dela ter uma mortalidade baixa, de cerca de 1 a 4%. A transmissão acontece de uma pessoa para outra, certo? E a vacina para essa doença existe, mas lembra, como o vírus sofre mutações, novas variedades podem aparecer. Então o vírus da gripe aviária, da gripe suína, surgiram de mutações de vírus de animais, certo? No caso da gripe suína, uma gripe que afetava o porco, começou a afetar o ser humano por causa dessas mutações que os vírus de RNA sofrem constantemente, beleza? Outro tipo de gripe aí que pode cair numa prova de vestibular para você é a chamada de gripe espanhola, certo? Essa daí gerou um número de morte de até 100 milhões de pessoas, isso nos anos de 1918 e 1919. Então muitos se preocupam falando sobre essa doença que está acometendo a humanidade, que é a Covid-19, com medo de que ela afete tantas pessoas e mate tantas pessoas
como aconteceu aí na gripe espanhola, né, que afetou a Europa e matou milhões e milhões de pessoas aí, né, nos anos de 1918 e 1919, beleza? Bem, continuando aí sobre as síndromes respiratórias, né, as doenças que afetam o trato respiratório, nós temos a chamada de SARS, né, que é a Síndrome Respiratória Aguda Grave, beleza? Essa é uma doença que é causada pelo coronavírus, certo? Então, essa doença, o SARS, apareceu em 2002 na China e se espalhou pelo mundo, né, em alguns meses, depois foi rapidamente contida. O que acontece recentemente, agora que nós estamos no ano de 2020, né, é que uma nova variedade de coronavírus, que é o Covid-19, certo? Que foi uma doença emergente, né, uma doença que surgiu agora e que está causando essa pandemia, e milhares de mortes estão acontecendo diariamente por causa do coronavírus, que é uma variedade, né, da síndrome respiratória aguda grave, que é causada pelo coronavírus, e o Covid-19 é uma variedade desse coronavírus que está causando toda essa pandemia, né, que é esse grande número de mortes que está preocupando o mundo inteiro, beleza? Muito bem. Outra doença que é causada por vírus também, que você conhece muito bem, é a dengue. A dengue, existem 4 tipos de vírus para dengue, que é o DEN1, DEN2, DEN3 e DEN4. E essa doença você sabe muito bem que ela é transmitida por um mosquito, que é o Aedes aegypti, certo? E esse mosquito, ele transmite a doença, passando essa doença de uma pessoa para outra, certo? Então, uma das principais formas de conter a dengue, você sabe muito bem, que é evitar a proliferação do mosquito, né? Impedir que o mosquito se reproduza, porque ele se reproduz na água parada. Então, você evitando que esse mosquito se reproduza, você vai diminuir a incidência dessa doença numa determinada região, certo? Muito bem. Quais são os sintomas da dengue clássica? Febre alta, dor de cabeça, dor atrás dos olhos, dor nas juntas, certo? Até calafrios podem aparecer em determinadas pessoas, certo? Dependendo da infestação, da quantidade de vírus que foi colocado dentro do corpo dessa pessoa, certo? O problema é que o negócio é o seguinte: quando você pega a dengue uma vez, você cria imunidade sobre ela. O problema é quando você pega ela mais de uma vez e existe a preocupação dessa dengue ser mais grave, conhecida como a dengue hemorrágica. Essa dengue, essa forma de dengue, né, ela dá uma febre muito mais alta, dores muito mais fortes, dor no estômago, certo? E uma forma de você detectar essa doença é através do teste do laço, onde você, né, prende o braço assim e você percebe gotículas de sangue que vão aparecendo. Pelo fato dela ser hemorrágica, ela gerar hemorragias, ferimentos. Isso porque o nível de plaquetas fica extremamente baixa quando você tem uma forma de dengue como essa, a dengue hemorrágica. E uma das formas de você identificar é através da contagem de plaquetas, que é essa importante estrutura no sangue que faz a coagulação sanguínea. Então, quando você tem uma dose de plaquetas muito baixa, você vai ter as hemorragias características aí da dengue hemorrágica, beleza? Seguindo a linha aí de raciocínio das doenças transmitidas pelo Aedes aegypti, além da dengue nós temos a chikungunya, que é uma doença que tem os sintomas bem parecidos com a dengue: dores intensas nas articulações, manchas vermelhas, dor de cabeça, febre alta, dor muscular, que também é transmitida pelo mosquito Aedes aegypti, certo? Muito bem, uma outra doença que tem que gerar bastante preocupação. Além da dengue e da chikungunya, nós temos também o Zika vírus. O Zika vírus, que também é transmitido pelo Aedes aegypti, certo? E tem um grande problema relacionado ao Zika vírus, né, que os sintomas são bem parecidos com o da chikungunya. Mas recentemente o Zika vírus ficou muito conhecido por ser um fator que pode causar microcefalia, ou seja, em mulheres gestantes, quando desenvolve essa doença, as crianças podem nascer com malformações. E a microcefalia é um exemplo de malformação que pode ser causado quando a mulher adquire o Zika vírus durante a gravidez. E só lembrando que mulheres grávidas, elas têm uma imunidade muito mais baixa, então a incidência dessa doença de outras doenças aparecem em grande quantidade em mulheres grávidas. Então, pessoal, é sempre muito importante você, né, evitar a proliferação do mosquito Aedes aegypti, porque ele é um grande inimigo da humanidade, responsável por milhares e milhares de mortes anualmente, seja pela dengue,
seja pela chikungunya, seja pela zika, né? E uma outra doença que pode ser transmitida também pelo Aedes aegypti é a chamada de febre amarela. Só que a febre amarela, como nós já comentamos aqui no início dessa aula, ela é uma doença silvestre, então ela vai possuir um outro vetor, que é o mosquito chamado de Haemococcus. Esse mosquito existe nas florestas, então ele transmite a febre amarela, né, principalmente entre primatas. E recentemente houve um grande surto de febre amarela no Brasil, né? Causado aí principalmente pelo fato do ser humano estar cada vez mais próximo das áreas silvestres, isso por causa da urbanização. Isso faz com que os casos de febre amarela, que eram localizados ali, endêmicos de regiões florestais, estão chegando cada vez mais próximos da cidade. Isso porque o ser humano está chegando cada vez mais próximo das florestas, que é o local onde tem o mosquito Haemococcus, que é o mosquito transmissor da febre amarela aí nas regiões silvestres. Só que o Aedes aegypti ele também pode transmitir a febre amarela na área urbana. Essa doença ela já tem uma vacinação, já tem uma vacina, né, onde você toma e você fica permanentemente imune a essas doenças aí, beleza? Uma coisa importante falar sobre essa doença silvestre, que é a febre amarela, que o macaco, né, eles podem ser reservatórios naturais, ou seja, eles vão conter o vírus e o mosquito picando o macaco, picando o ser humano, pode transmitir a doença. Mas isso não quer dizer que você vai sair matando o macaco por aí. O problema não é o macaco. O problema é a proximidade do homem com a área silvestre, né? E o problema é o mosquito, né? Que é ele que é o grande transmissor desse vírus, né? Que é o vírus da febre amarela, que pode levar aí a dores musculares, sintomas bem parecidos com a dengue que eu falei anteriormente, beleza? Mas que podem matar, dependendo aí, né, do nível de imunidade de cada um. Né, que pode levar febre, calafrio, dores de cabeça, vômito, náusea, pode levar a insuficiência hepática, insuficiência renal, hemorragias, certo? Né? Então, vários problemas relacionados aí à febre amarela, que é uma doença viral também, que pode levar à morte, mas que afeta principalmente áreas silvestres, beleza? Muito bem. Continuando aí as doenças virais, uma doença historicamente famosa é a chamada de varíola. Por que essa doença é tão famosa, professor? Ela é famosa principalmente porque no século XX ela foi responsável por 500 milhões de mortes, ou seja, uma doença terrível, né, que foi por causa dessa doença que foi inventada a vacina. Então, uma das primeiras vacinas que existiram no planeta foi por causa da varíola, né, por causa da taxa de mortalidade dela, que é muito alta, certo? E quais são os sintomas da varíola, né? A varíola aparece protuberâncias pela pele, como você pode ver nas imagens aqui. Os indivíduos portadores, eles vão possuir várias manchas e protuberâncias que são característicos da varíola e podem levar à morte. É uma doença que leva muitas mortes. Inclusive no Brasil, pode cair uma questão no seu vestibular sobre a varíola relacionada à revolta da vacina, que foi uma revolta que aconteceu no Rio de Janeiro, né? Onde a população estava sendo obrigada a tomar a vacina da varíola, então eles não acreditavam muito bem, né, da veracidade da vacina, que não existia até então, que gerou uma revolta muito grande no Rio de Janeiro por causa dessa vacina que foi implantada aí por Oswaldo Cruz e a população obrigada a tomar. E a população não gostou muito de ser obrigada a tomar a vacina porque não acreditava nelas, né? Então, desde há muito tempo as vacinas elas têm essa mania, muitas pessoas não acreditam nas vacinas, o que é muito perigoso, você sabe muito bem disso. E a varíola é muito famosa por causa que foi uma das primeiras doenças que foram criadas as vacinas por causa delas, beleza? Muito bem. Outra doença causada por vírus, que é muito comum, é a herpes. Né? A herpes ela é causada por um vírus de DNA, então lembre que os vírus de DNA têm uma taxa de mutação mais baixa. E essa herpes ela pode ser dividida, né? Tem tipos de herpes diferentes, beleza? Que é a herpes oral, a herpes simples ela pode ser oral, ou a herpes genital, né? Que vão aparecer, no caso da herpes oral, né, bolhas na região bucal, na região nasal, que são muito comuns. Geralmente as pessoas pegam essa doença e nunca mais elas são curadas, e essas feridas aparecem geralmente quando a imunidade da pessoa está muito baixa. Essa doença pode ser transmitida, na maioria das vezes,
quando as manifestações aparecem, ou seja, as feridas vão aparecer e é nesse momento que pode acontecer o contágio da herpes de uma pessoa para outra. Beleza? Da herpes oral. A herpes genital, como o próprio nome já fala, né, afeta os órgãos genitais, né, levando a feridas próximo à região da vagina e do pênis, e também pode ser uma doença transmitida sexualmente. Então é muito importante o uso de preservativo para não transmitir essa doença durante a relação sexual, certo? Já um outro tipo de herpes, chamado de herpes zoster, certo? É causada pelo mesmo vírus da catapora, certo? Que é um exemplo de herpes vírus, beleza? A catapora é uma infecção inicial, já a herpes zoster seria a reativação desse vírus que vai aparecer depois de um certo tempo, levando a pessoa aí que tem essa herpes zoster a várias manchas espalhadas pelo corpo que são muito característicos dessa doença aí, beleza? Então você tem a herpes simples, que é dividida em oral e genital, e a herpes zoster, né, que já é uma categoria de outro tipo de vírus, né, relacionada aí ao vírus da catapora, como se fosse uma reativação do vírus da catapora, beleza? Então é muito importante aí se prevenir contra essa doença também, beleza? Agora, uma das doenças que mais geram preocupação mundial, uma doença viral, né, é o vírus da AIDS, né, o vírus HIV, beleza? Que é a síndrome da imunodeficiência adquirida, a AIDS, daí que vem o nome AIDS, beleza? Essa doença, eu já expliquei na primeira aula sobre vírus, é uma doença causada por um vírus de RNA, um retrovírus, e tem altíssima taxa de mutação. É por isso que a AIDS, ela não existe uma vacina, não existem anticorpos para esse determinado tipo de vírus, porque a taxa de modificação dele é muito alta, certo? E o vírus da AIDS, ele vai afetar principalmente um tipo de célula chamada de linfócito. O linfócito é um tipo de glóbulo branco que identifica quando outros parasitas entram no seu organismo. Então, quando o vírus da AIDS afeta esse linfócito, o seu corpo ele permite com que vários outros organismos, micro-organismos, como bactérias, fungos, podem levar a outras doenças para você. Ou seja, uma doença que não iria te matar, vai poder te matar porque o seu sistema de defesa está desativado, porque o vírus HIV vai afetar o linfócito, que é justamente a célula que vai reconhecer outros tipos de parasitas, beleza? Mas lembra, alguns tipos de medicamentos, né, eles fazem com que o vírus ele não se multiplique. Então lembra, não vai existir uma vacina, um medicamento que vai eliminar o vírus da AIDS. Nos medicamentos que existem hoje, o que acontece? Agem principalmente sobre as enzimas transcriptase reversa, que faz com que o vírus não sofra tantas mutações. Então a pessoa permanece com o vírus, só que a taxa de multiplicação do vírus e a taxa de mutação é reduzida por causa desses medicamentos. Então a AIDS é uma doença que sempre está em qualquer prova de vestibular, é uma doença sexualmente transmissível, pode ser transmitida também através de transfusões sanguíneas, beleza? Mas hoje em dia os casos de transmissão por transfusão sanguínea são muito pequenos devido a vários testes que são feitos na hora da transfusão. Hoje em dia a principal forma de transmissão do vírus HIV é através da relação sexual, beleza? Muito bem. Outra doença causada por vírus muito comum, que muita gente pega quando é criança, né, é a chamada de catapora. A catapora ela é transmitida por vias respiratórias, né, e o aparecimento das manchas vermelhas pela pele é um dos principais sintomas dessa doença, certo? A catapora ela é uma doença que faz em que as mães elas desejam que os filhos peguem logo cedo dessa doença. Porque catapora, quando as mulheres estão gestantes, estão grávidas, essa doença pode gerar uma malformação. Então é muito interessante, muitas mães elas querem que os filhos peguem catapora logo cedo para não desenvolver essa doença depois, porque os sintomas, né, e o fato dessa doença pode gerar malformação é muito pior. Beleza? Então a doença da catapora é um vírus de DNA. Então por isso que você pega ela uma vez e não desenvolve mais, porque o seu corpo ele já cria imunidade a essa doença, aí sabe, aprende qual anticorpo que ele tem que produzir no caso se esse vírus entrar novamente. Beleza? Bem, dando continuidade às doenças virais, nós temos a chamada de doença do beijo, que é essa daqui, ó, a mononucleose. Essa doença daqui é transmitida através da saliva, né? E ela vai afetar principalmente os linfonodos, que são estruturas de defesa que existem no seu organismo, né? Gerando inflamações
dor de garganta e febre, que são características desse tipo de vírus aí. Beleza? Conhecida como doença do beijo. Então por isso você não pode sair por aí, né, beijando todo mundo. Eu sei que parece bom, mas essa doença, né, pode gerar sérias complicações quando transmitida, beleza? E é geralmente uma doença que acomete pessoas com baixa imunidade, a mononucleose ou doença do beijo, tá bom? Bem, uma outra doença, né, a gente já citou aqui algumas doenças sexualmente transmissíveis. Uma que pode gerar grande preocupação é uma doença chamada de HPV, que é um vírus de DNA conhecido como papiloma vírus humano. É uma doença transmitida sexualmente. Hoje em dia nós temos vacina para essa doença. Só que essa doença ficou muito conhecida porque ela pode indicar, ela pode levar, né, de acordo com alguns cientistas, ao câncer no colo do útero, certo? Que é uma das principais doenças que matam as mulheres. Então uma das doenças que mais matam mulheres é o câncer no colo do útero. E alguns cientistas acreditam que o papiloma vírus, né, ele pode desencadear essas mutações que acontecem no colo do útero, levando ao câncer no colo do útero. Então, para que você possa se prevenir dessa doença, você tem que fazer um exame, que é o exame do Papa Nicolau, para identificar, né, a existência ou não de células mutantes aí no seu útero, né, e gerar complicações, para não gerar complicações piores depois. Então, HPV também é uma doença sexualmente transmissível, né? Então, para que você evite essa doença, basta usar camisinha na hora da relação sexual, o que é fundamental para não transmissão dessa doença, de AIDS, de herpes e de várias outras doenças sexualmente transmissíveis. Então, HPV é uma doença aí que gera bastante preocupação também, certo? Outra doença causada por vírus muito comum é a rubéola. A rubéola, inicialmente, né, ela é uma doença transmitida de forma respiratória, pode levar a dor de cabeça, dor no corpo, coriza, febre, que são sintomas característicos de doenças virais. Só que o grande problema da rubéola é quando mulheres grávidas pegam essa doença, assim como eu falei da catapora. Por quê, professor? Porque os principais casos de surdez e de má formação congênita, ou seja, crianças que já nascem surdas, acontece porque as mães pegaram rubéola durante a gravidez, certo? Então, existe vacina como prevenção para a rubéola, e as mulheres que não se vacinam podem desenvolver essa doença durante a gravidez, que é onde a imunidade vai estar mais baixa, e a criança nascer com vários problemas aí, de má formação, principalmente surdez, cegueira, má formação encefálica por causa do vírus da rubéola, que afeta mulheres grávidas que têm imunidade mais baixa, mas afeta principalmente as crianças, né, que estão para nascer aí, beleza? Bem, diferente da gripe, o resfriado, que é o que nós vamos falar agora, tem sintomas muito mais simples, né? Então você muitas pessoas confundem gripe com resfriado. São dois vírus diferentes. A gripe, ela é muito mais grave, ela pode gerar morte, leva febre, né? Agora o resfriado não. Existem vários tipos de vírus para o resfriado, e ele pode levar a coriza, fraqueza, inflamação na garganta, certo? O que é lógico que são sintomas ruins, mas nem se compara com a gripe. A gripe, o influenza vírus, já é um vírus que pode levar à morte, que leva a febre mais alta. O resfriado não. O resfriado é um vírus, né, conhecido como rinovírus, que tem sintomas muito mais leves aí do que o da gripe. Mas o resfriado é um outro tipo de vírus, o resfriado é uma outra doença. Então você não pode confundir com a gripe, beleza? Muito bem. Uma outra doença que faz parte da história do planeta, causada por vírus, é a chamada de poliomielite, ou paralisia infantil. Essa doença aqui também foi uma das primeiras doenças onde as vacinas foram produzidas em larga escala, certo? Onde até um presidente dos Estados Unidos, né, ele desenvolveu essa doença, que ela leva a uma má formação aí dos membros, problemas locomotores no início, né, podendo levar até no final dos casos, né, a perca da movimentação do diafragma. Então, antigamente as pessoas que tinham poliomielite, elas tinham que ficar naqueles pulmões de ferro, que é um tratamento horroroso para essa doença da poliomielite. Mas graças à ciência, essa doença hoje tem vacina, né, e no Brasil a multiplicação dessa vacina
se tornou muito eficiente o marketing por causa desse cara aqui, ó, que é o Zé Gotinha. Você já deve ter ouvido falar do Zé Gotinha. O Zé Gotinha é o garoto propaganda aí da vacinação contra a poliomielite, né, que é uma doença que afetava milhares de pessoas nos anos 20, dos anos aí, só que recentemente essa doença não tem tantas pessoas acometidas com ela por causa que a vacinação ela aconteceu de uma forma muito efetiva no Brasil, que pode ser aconteceu por causa do marketing e também por causa do Zé Gotinha. Outra doença também causada por vírus é a hepatite. A hepatite acontece quando acontece uma inflamação no fígado, né? Bem, existem vários tipos de hepatite. Hepatite A, B, C, D e E. Algumas formas de hepatite podem ser transmitidas por bactérias também, só que algumas são transmitidas por vírus, como é o caso da hepatite A, que pode levar a icterícia, mal-estar, cansaço, e ela é transmitida através de água contaminada, alimentos contaminados, certo? Então é muito importante para você evitar a hepatite A, né, tomar água potável, desinfetar os vasos sanitários, lavar bem as mãos, que é uma forma de você evitar essa doença, a hepatite, que pode levar a prejuízos no fígado, como o próprio nome já fala. Já a hepatite, essa no caso da hepatite a hepatite B, ela é tanto a B, a C, certo? Elas são doenças que podem ser transmitidas através da relação sexual, beleza? E essa doença aí, as outros tipos de hepatite, pode levar a doenças muito mais sérias no fígado, certo? Então é muito importante também o uso de preservativo para evitar alguns tipos de hepatites, beleza? Muito bem, né? Outra doença que é muito comum viral também é o sarampo. O sarampo ele está diretamente relacionado, alguns historiadores acreditam que o sarampo foi fundamental para a queda do Império Romano. Então perceba como que essa doença é antiga, certo? Ela já levou a milhões e milhões de mortes no mundo todo. E internação. É uma das principais doenças contagiosas que existem, ou seja, o contágio dessa doença, a transmissão dessa doença acontece de forma muito eficiente através das vias respiratórias, certo? Então, nós temos vacina para o sarampo, certo? E é por isso que essa doença ela praticamente desapareceu. Mas pode aparecer no seu vestibular porque essa doença ela está ressurgindo, como é um exemplo de doença que nós falamos lá no começo da aula, de doença ressurgente. Por quê? Por causa de movimentos anti-vacinas. Algumas pessoas estão deixando de tomar as vacinas e doenças que já tinham desaparecido, como é o caso do sarampo, que leva a manchas vermelhas no corpo, sintomas bem parecidos com o da catapora, porém mais graves, estão reaparecendo por causa de movimentos anti-vacinas aí que estão aparecendo recentemente. Beleza? Muito bem. Uma outra doença que também já foi prevenida, também causada por vírus, é a cachumba, certo? Que é uma inflamação nas parótidas, que são glândulas salivares. A transmissão também acontece por vias respiratórias. Nos homens, né, em casos raros, pode levar à esterilidade. Beleza? Bem, e essa doença também, ela é transmitida, né, por gotículas de saliva e tudo mais, beleza? E é uma doença que também pode ocasionar aborto quando as mulheres adquirem a cachumba durante a gestação, que é quando a imunidade vai estar mais baixa, certo? Uma outra doença também que não afeta só seres humanos, afeta animais, é o caso da raiva, o rabdovírus, né? Que é uma doença conhecida como hidrofobia. A raiva é uma doença que ela afeta o sistema nervoso. Talvez seja uma das doenças que tem os piores sintomas que existem, porque quando a pessoa começa a desenvolver os sintomas, dificilmente a pessoa é curada dessa doença, beleza? Então é por isso que no Brasil existem campanhas de vacinação dos animais, que são os principais transmissores, que é o cachorro e o gato. Então, quando esses animais apresentam distúrbios neurológicos, são característicos aí da raiva, espuma pela boca, certo? Fotofobia, hidrofobia, que é respectivamente o medo da luz e o medo da água, são sintomas característicos da raiva. Só que pela eficiência das campanhas de vacinação do Brasil, essa doença está diminuindo cada vez mais. Então é por isso que as vacinas são tão importantes. Essa doença, a raiva também, ela pode ser transmitida por morcegos, certo? Ela é muito conhecida também pela sua transmissão
pelos morcegos, beleza? Então, senhores, é lógico que através dessa aula você não vai aprender e decorar tudo sobre as doenças virais. O que eu quis passar nessa aula, né, só quais as principais doenças virais. O que é importante você saber é qual doença é viral, isso é o mais importante. As doenças que podem mais cair no seu vestibular são aquelas doenças que estão aparecendo no momento, como é o caso do coronavírus, a febre amarela, o H1N1, que são doenças que reaparecem cotidianamente. Então você tem que estar sempre atento, lendo informações sobre o assunto e saber qual doença é viral, qual doença é bacteriana, qual doença é uma verminose, porque a forma de tratamento é completamente diferente. Por exemplo, uma doença viral, você nunca trata ela com antibiótico, porque os antibióticos servem para doenças bacterianas, beleza? Então espero que você tenha gostado da aula sobre vírus e aula sobre doenças virais que eu acabei de falar para você agora, tá bom? Professor Roque, professor de biologia, para auxiliar você na sua educação, meu amigo. Um grande abraço, até a próxima aula. Tchau!